Boa tarde, comunidade Python. Espero que todos estejam hidratados, alimentados para mais essa tarde de Python Brasil. Para você que pode estar um pouco perdido ou buscando confirmação, essa aqui é a trilha PEP 20. Essa é a trilha PEP 20. Você está aqui agora para assistir nessa tarde. Eu queria dar um aviso, na verdade, reforçar um aviso que já foi dado pela organização, que é nosso Job Fair ali no Discord. Então temos uns canais de conversa ali que as pessoas ali das empresas estão representando as empresas nessa conferência, vão estar ali para dar uma atenção, para tirar dúvidas. Então, para quem não entrou também, está aí no YouTube acompanhando a Python Brasil, tem um link na descrição dessa live, né, que tem lá o link para o Discord, que é uma plataforma de comunicação onde está acontecendo toda a interação da comunidade ali, mesas de bar online, né, o Job Fair, threads de ajuda, dúvidas sobre o evento, os projetos também que serão tocados no sprint final de semana, a galera já está conversando, está pegando fogo ali, a gente tem quase umas 1.000 pessoas online ali no Discord, então fique à vontade. Para essa primeira palestra dessa tarde, eu vou convidar a Pamela Araújo Balcassaro. Se eu tiver, Pamela, você entra depois e vê se eu não errei seu sobrenome. A Não, não errou, Mônica. não. Então tá bom. A Mônica é bióloga e tecnóloga em informática, com MBA em perícia, auditoria e análise ambiental, especialista em biotecnologia e bioprocessos. Atua na educação desde 2011, também PyLady e entusiasta da iniciativa de grupos de estudo de bioinformática na PyLadies Brasil. A sua palestra de hoje é Inovação e Tecnologia na Educação, Python como objeto de aprendizado multidisciplinar. Incrível, muito obrigado, Pamela, por trazer esse tema para Python Brasil, e não só por trazer na Python Brasil, por protagonizar tudo isso aí na educação que você está fazendo. Então, já te dou parabéns logo antes da palestra, que é assim que funciona. Obrigada. E sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Se for sua primeira palestra na Python Brasil, bem-vinda, se não, que sorte a nossa. E pode, tempo aí totalmente disponível para você. Obrigada. Bem, já está o meu slide? Que bom. Bem, esse é meu primeiro momento aqui na Python Brasil, primeira Python Brasil, para a verdade. Bem, meu lugar de espaço, né? Sou mulher afro-indígena, periférica, natural e residente na região sul do estado de Mato Grosso, e líder do grupo de estudo de bioinformática da comunidade PyLadies. Sou graduada em tecnologia em informática, como já foi dito, né, licenciada em ciências biológicas, onde eu fui bolsista, né, programa institucional de iniciação à docência, e foi lá que eu tive essa visão da educação, onde o professor, ele é pesquisador também, não é só professor lecionar, né, então me tornei uma professora pesquisadora, então sempre estou pesquisando muito a educação. Também tem MBA em perícia, auditoria e análise ambiental, e especialista em biotecnologia e bioprocesso. Aí tem também experiência tanto na educação profissional, onde já lecionei em cursos técnicos profissionalizantes, e também no ensino regular. Bom, vamos aqui apresentar um pouquinho a agenda, né? Eu vou apresentar umas diretrizes, o marco teórico, métodos, desafios, e aí vou passar pela aplicação de Python como objeto de aprendizagem multidisciplinar na educação. Bom, para que fazer inovação e levar tecnologia na educação? Essa é uma pergunta que eu deixo como iniciativa, assim, para responder durante essa palestra. Porque vivemos numa sociedade da informação, né, hoje. E a inovação, ela pode ser diversas formas. Aqui eu trouxe
umas 3 formas que alguns autores consideram interessante, que é aquela inovação radical, que é aquela que sacode a escola e provoca reações de admiração, né? Aí tem também a inovação incremental, que faz uma releitura inovadora que se baseia num rearranjo das antigas coisas, né? E aí tem a inovação substancial, é uma melhoria contínua que incrementa um produto ou uma ideia já existente. Aí tu ser esse pensador, né, que é engenheiro, professor e político português, Roberto Carneiro, com base na difusão e utilização da tecnologia da informação e comunicação, os TICs, em escala global, a humanidade vem modificando significativamente os modos de comunicação, de entretenimento e trabalho, de negociar, de governar, de sociabilizar. Além disso, em relação aos comportamentos pessoais, as novas tecnologias vêm revolucionando as percepções de tempo e de espaço. E aí, mexendo um pouquinho com a teoria da relatividade, né? Com a tecnologia, a gente rompe, né, um pouco esse conceito de tempo e espaço, né? E aí um pouco relativando. Bom, aí temos também como diretriz o relatório de 2016 do Horizontal Report, em português, sob a edição da educação básica, que destacou os seguintes conteúdos, né? Que é a desenvolvimento tecnológico importante para a educação, né? Aí temos as subdivisões em espaço maker, espaço de aprendizagem online, robótica, realidade virtual, inteligência artificial e tecnologias vestíveis. Também as tendências educacionais que ajudam a acelerar o uso de TICs para aprendizagem. Pode ser o redesenho dos espaços de aprendizagem, repensar como a escola deve trabalhar, aprendizagem colaborativa, técnicas de aprendizagem mais profunda, estudo de programação e estudantes como criadores. Aí temos a terceira definição, né, que é os desafios significativos que as dificuldades que dificultam a adoção de tecnologia na educação básica. Então, criar experiência de aprendizagem autêntica, repensar o papel docente, promover equidade digital e escalar a inovação docente, lidar com as diferenças de resultado de aprendizagem entre estudantes de grupos sociais distintos e personalizar a aprendizagem. Bem, além disso, tem também o Plano Nacional da Educação, que em suas 20 metas, né, destaco aí 2 metas importantes, né, a meta 5 e a meta 7, em suas subdefinições. No caso da meta 5, já destaca ali, né, fomentar o desenvolvimento da tecnologia educacionais e de práticas pedagógicas inovadoras que asseguram a alfabetização e favoreça a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos alunos, considerando as diversas abordagens metodológicas e a sua efetividade. No item 7, a gente já vê um pouco diferente, né? Que é incentivar o desenvolvimento, selecionar, cientificar e divulgar tecnologias educacionais para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Incentivar práticas pedagógicas inovadoras que asseguram a melhoria do fluxo escolar e aprendizagem, assegurando diversidade de métodos, propostas pedagógicas, com preferências para softwares livres e recursos educacionais abertos, bem como acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicados. Aí damos destaque aos softwares livres e os recursos educacionais abertos. E no item 7.20 tem também ali, né, prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no ambiente escolar, a toda a escola pública de educação básica, criando, inclusive, mecanismos para a implementação das condições necessárias para a universalização
das bibliotecas nas instituições educacionais, como acesso às redes digitais de computadores. Então, a gente pode ter aí mais uma noção o quanto temos aí a importância das TICs na educação. E aí temos também o Plano Nacional Curricular Comum Curricular, que o BNCC tem as suas 10 competências gerais, dentre elas se destaca aí, né, a cultura digital, né, e nessa destaque da cultura digital, posso dizer que insere as TICs, mas não é só as TICs, não está inserida só aí, tem todos esses conhecimentos, né, o item 1, que é conhecimento, né, o 2, pensamento científico, crítico e criativo, o 3, que é repertório cultural, o 4, que é comunicação, o 5, que é a cultura digital, o 10, que é responsabilidade e cidadania, o 9, que é empatia, cooperação, o 8, que é o autoconhecimento e o autocuidado, o 7, é argumentação, e o 6, que é trabalho e projeto de vida. Então, as TICs têm um papel importante também, a tecnologia como um todo, ela vem sendo abordada também no Plano Nacional Comum Curricular. Temos aqui o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, que é uma associação sem fins lucrativos criada em 2016, com o intuito de promover a cultura da inovação na educação pública brasileira. Então, ela traz uma mandala, né, de como poderia ser as etapas da educação, né. Então, ali temos a tecnologia digital, né, que é a representação dos dados, representação do que é hardware e software, comunicação e rede. Temos também ali o processo de pensamento computacional, né? Para quem não sabe, o pensamento computacional é reconhecimento de padrões, decomposição, algoritmo e abstração. Não é bem nessa sequência, né? Primeiro vem a abstração, depois reconhecimento de padrão, depois algoritmo e assim por diante. E, no caso, também temos ali a cultura digital, né? Aí a tecnologia, a sociedade, discutindo aí os impactos da tecnologia na sociedade. Vemos já uma discussão ontem bacana que foi feita relacionada à ética. Quem não assistiu, eu recomendo que assista a trilha 20 mesmo, a última palestra, que falava sobre isso também. Então, outros aspectos da cultura digital, que é a cidadania digital, o letramento digital, que é saber utilizar os recursos digitais e saber e ser crítico também sobre o uso desses recursos. Aí trouxe também um, um marco teórico, esse artigo do Nelson, que fala sobre a ética hack na educação, rede colaborativa, fala um pouco da cultura livre, a questão do movimento de software livre. Então, eu recomendo muito a leitura desse artigo, que faz toda uma análise da sociedade contemporânea, embora ele seja de 2010, ele é bem contemporâneo, ele traz essa abordagem do momento em que vivemos, a questão do uso de tecnologia na educação. Então, é um artigo que eu recomendo. Bom, métodos eu elenquei aqui o BOOM, né? No caso, a Associação Norte-Americana de Psicologia promoveu um desafio para elevação da qualidade da educação. Aí, em 1956, Boom e outros colaboradores responderam esse desafio ao elaborar um framework conceitual aplicado para a educação, que foi denominado de taxonomia de Boom, que é dividido em 3 domínios: domínio psicomotor, socioemocional e cognitivo. Aí, o domínio cognitivo, temos aí a versão original, que dos pensamentos organizados, pensamento de ordem inferior e o pensamento de ordem superior. Aí nós temos conhecimento como a base da pirâmide do pensamento
de ordem inferior, que vai crescendo para compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. E aí, Anderson e colaboradores recentemente fizeram uma releitura e fizeram uma variação da teoria da taxonomia de Bloom, e aí ela foi revisada e passou a ter essa nova nomenclatura, onde o pensamento de ordem inferior começa com a definição em verbos, né, que é o recordar, depois vem compreender, aplicar, analisar, avaliar, e aí, por último, criar, que no caso é o pensamento de ordem superior. Então, quando nós estamos criando, nosso nível de aprendizagem é muito mais profundo. Se a gente só recorda, está muito na base. Se compreendemos, temos um avanço. Se a gente consegue aplicar o conhecimento, conseguimos desenvolver um pouco mais. Ao analisar certas situações, ou obstáculos, desafios, a gente avança nesse quesito. E assim vai para a avaliação, e quando a gente fala em criação, então a gente está produzindo um conhecimento mais profundo, então a aprendizagem mais significativa. Aí, em 2017, entre outros programas que já existiram, o governo federal lançou um programa chamado Educação Conectada, e o programa vem sendo desenvolvido com essa visão não, essa configuração subdividida em 4 temas importantes, que é a visão, conteúdo e recursos digitais, formação e infraestrutura. Embora existiram outros programas do governo federal que levava TIC para dentro da sala de aula, para as escolas, esse programa tem um destaque merecedor por ser um mais recente, mas também por fazer uma discussão onde a TIC ela vai entrar dentro da discussão do projeto político-pedagógico. Quando se fala visão, então tem essa discussão no interior da unidade escolar. Como que a TIC vai ser utilizada, como os professores vão fomentar isso. Então, tem uma discussão muito grande. A formação dos próprios profissionais da educação, professores, técnicos, como eles vão estar desenvolvendo suas habilidades para poder aplicar as TIC, além da infraestrutura, qual é a estrutura necessária para poder estar utilizando ali esses recursos, e os recursos digitais que já existem, ou outros recursos que podem ser produzidos para ser oferecido ali uma educação com mais qualidade. Então, esses 4 pilares do programa Educação Conectada, é feito um método, né, um design da educação conectada, desenvolvido pelo CIEB, onde se aprofunda como a gente pode estar aplicando isso dentro do ambiente escolar. Então, temos aí os 4 pilares, né, da educação conectada. Aí se pode desenvolver a partir do entender, né? Então, o professor faz um diagnóstico, visita o guia da EduTech, faz boas perguntas, propõe painel de polaridades e elabora problema, como podemos fazer, em que parte podemos desenvolver, enfim. Enfatizar, que é realizar entrevista, pesquisar e estudar o problema, criar personas, interpretar a análise das informações a partir dos dados, co-criar. Aí propõe, né, a ideação silenciosa, faça uma rodada de ideias, pondere os pós e contras, combine e eleja aí as ideias, lembre-se das regras para um bom brainstorming, né, que é tempestade de ideias, convide pessoas de fora do grupo para darem um feedback, e tem aí a fase da prototipação, né, de
vida às ideias, torne as ideias tangíveis, escolha o formato para representar as ideias, conhecer os recursos digitais indicados para produzir. Aí passa para a nova fase, né, que é realizar o planejamento, o cronograma para implementar, acompanhar as soluções, dividir as tarefas, redefinir as soluções criadas e colocando-as em prática, sistematizando o aprendizado e resultados, acompanhando e organizando em uma planilha. Aí vai evoluindo. Aí passa de novo por todas essas fases, reorganizando, replanejando como pode ser melhorado o desenvolvimento já do projeto. Tá, mas a educação é tão fácil assim, trabalhar com TIC na educação? Não, tem seus desafios. Além do gap estrutural que a gente pode definir, né, que para alguns, né, desafio pode ser algo fácil de superar, né, mas para outros nem tanto, né. Mas o gap estrutural é aquela deficiência de infraestrutura dentro da escola e que não todo mundo, mas algumas unidades talvez não tenham as condições necessárias já para implantar um projeto e desenvolver um projeto assim mais ousado. Há também o próprio gap estrutural dos docentes, alguns docentes não têm a tecnologia ali, talvez, ou a formação, a habilidade, né? Então, tem toda essa questão. Aí, um outro desafio posso definir como o letramento digital versus o letramento tecnológico. No caso do letramento digital, é saber ser usuário dos recursos tecnológicos, dos, de aplicações, saber qual aplicação, tudo, mas no que eu estou falando de criar, considerando taxonomia de Bloom, então ali a gente for considerar o nível mais elevado de cognição, que é a ordem ali de criar, então a gente vai produzir alguma aplicação utilizando Python, a pessoa tem que ter um letramento tecnológico, então aquele docente tem que ter ali uma formação mais, essa habilidade, né, de formação ali. Então é diferente de só ser usuário, consumidor de aplicativo, ser também produtor de aplicativo. Então o letramento tecnológico está aí, diferença dele para o letramento digital. Não é só conhecer a tecnologia, é saber produzir tecnologia. E temos também um outro desafio, que é os níveis de ensino, né? O ensino infantil, o fundamental e o médio. Porque cada uma desses níveis tem as suas definições e conceitos que deve ser feito a abordagem mais indicada para se ensinar. Então, sobre os níveis de ensino, programação em bloco é um dos mais indicados para ensino infantil, né? O Scref Júnior, no caso do ensino fundamental 1, né? O Scref pode ser também utilizado. Já considerando o ensino fundamental 2 e ensino médio, acho que podemos já introduzir aí a linguagem de programação Python. Mas em outros países tem esse relato, por exemplo, no Japão, que eles já iniciam desde a educação infantil, né? Então, lá no ensino infantil, a alfabetização, né, tecnológica, onde os pequenos já são incluídos em linguagem de programação e eles já começam a estudar desde pequeno já a linguagem de programação. Uma coisa que poderia ser feita aqui no Brasil. Tá. A aplicação do Python como objeto de aprendizagem multiprofissional. Por que ensinar Python? Gente, é uma linguagem mais simples, é intuitiva, de fácil aprendizagem, é uma linguagem de código aberto, é multiplataforma, então pode utilizar-se em qualquer sistema operacional, Windows, Linux, Mac, mas também é multiparadigma. Então, tanto é paradigma orientado a objeto,
ou paradigma processual ou funcional, ela também tem como trabalhar com Python. Então, essa é um porquê ensinar Python. Mas Python tem várias vantagens que podem ser destacadas. E por que tornar Python em um objeto de aprendizagem multidisciplinar? Ser perfeito para solucionar problemas diários é uma das vantagens que eu destaquei. Mas também ter uma sintaxe tão inteligível e, na atualidade, é uma das 10 linguagens de programação de maior destaque. Tem muitas outras linguagens de programação, poderia ser outras linguagens de programação, mas eu considero que Python seja uma linguagem com uma curva de aprendizagem mais possível de alcançar se a gente considerar um projeto político-pedagógico da escola, onde todos os professores poderiam estar se utilizando dessa linguagem para estar lecionando seus conteúdos, ao mesmo tempo ensinando Python para os seus alunos. Mas será que isso é possível? Talvez alguns de vocês perguntem isso para mim. Em qual disciplina da educação básica vocês consideram aplicável Python como objeto de aprendizagem? Eu faço essa pergunta, mas eu considero que é possível, não só na matemática, que alguns vão pensar assim, claro, matemática, mas é possível também em outras disciplinas, como história, geografia, sociologia, inglês, espanhol, português, artes, tudo pode ser aplicado o Python como objeto de aprendizagem. Então, trouxe aí alguns exemplos. Meu primeiro exemplo aqui é a aplicação na disciplina de biologia. Esse é um algoritmo pequeno que eu peguei ali do repositório do grupo de estudo de bioinformática das PyLates, onde a gente tem ali um dado de entrada, né, uma amostra de um grupo de aminoácidos, de ácido nucleico, né, os nucleotídeos, as bases nucleogenadas, a guanina, adenina, timina, citosina, são aí as bases, né? E aí a saída desse algoritmo sairia assim, onde a troca da letra T, né, de timina, pela letra U, que no caso está fazendo a conversão, né, com um formato de RNA. Então, esse algoritmo pode ser aplicado para discutir um pouco ali a genética, já ali no primeiro ano do ensino médio, como também no terceiro ano, onde tem muito conteúdo de genética, de biotecnologia, pode-se fazer esse trabalho, né, utilizando esse recurso, né, de replace, onde vai trocar ali a letra T pela letra U, e aí essa amostra foi pequena, mas podemos pegar um arquivo texto, onde a amostra de dados é bem maior do que essa que está sendo exibida na tela. E aí podemos demonstrar com criação de algoritmos como é a possibilidade de estudar a biotecnologia e a genética a partir de um olhar por meio da bioinformática, né, já ali no ensino médio. Um outro exemplo é a aplicação da disciplina de artes, né, onde o professor pode estar utilizando o módulo Turtle para produzir uma animação. Aqui, no caso, eu peguei da Débora, agradeço a Débora por disponibilizar aí um trecho do código dela, que representa uma animação que ela desenvolveu, ainda quando eu estava fazendo um trabalho relacionado a isso. E aí ela usou, então, o módulo Turtle, o Skin também, e ela produziu uma animação com os Digimons. Pode-se fazer também essa animação dentro da disciplina de artes? Pode ser em outra disciplina? Pode, dentro da disciplina de história, onde faz animação, contextualizando um tempo
tempo histórico e algum evento histórico marcante pode ser contextualizado e aí sendo produzido a partir do uso de Python, né, na programação aí de Python, e aí fazendo essa animação. Aí o terceiro exemplo que temos é do uso aplicado na língua estrangeira. Temos aí o verbo to be, né, onde nós temos uma função do verbo to be, onde tem a exceção, o plural, singular, os pronomes ali, né, entra no if e no elif ali, e assim vai ensinando a programação de Python, ao mesmo tempo ensinando as regras e a lógica da regra gramatical do inglês. Esse é um material que eu peguei do canal no Instagram do Inglês com Python, que é de um professor de inglês que tenta aí misturar isso que eu estou falando, né? Usar o Python como um objeto de aprendizagem multidisciplinar. Então, ele aplica também conhecimento de inglês junto com Python. Isso é um bom exemplo, bacana, que pode ser desenvolvido, além da matemática em si, que tem toda a sua conteúdo, um raciocínio lógico a ser trabalhado junto com a linguagem de programação. Bom, aí eu trouxe alguns módulos, bibliotecas e framework do Python que pode ser utilizado por professores que queiram inserir o Python como objeto de aprendizagem multidisciplinar em seus currículos. Então, nos módulos tem o TAL, o Python, MAT, CMAT, Statistic, mmap, Screen, mas pode ter outros módulos, esses só foram alguns que eu elenquei aqui para poder mostrar para onde começa, da onde começa. Então, tem isso para vocês se embasarem inicialmente. Temos as bibliotecas, né, algumas bibliotecas aí, por exemplo, quer desenvolver um game com abordagem um pouco voltada para questões de biomas dentro da disciplina de geografia, aí pode utilizar, por exemplo, o Pygame ou Pixel, mas se quer talvez aprofundar em dados geográficos, essas coisas, tem o GeoPandas. Aí, se for, por exemplo, língua portuguesa, quer fazer então ali o uso da natural da usando a biblioteca NLTK, que é Natural Language Talk, e ou pode ser utilizado na disciplina de biologia, de química, o BioPython, para estudar alguns conceitos na área, enfim. E dentro do framework, né, eu destaquei alguns aqui, mas no caso, se for, pode ser um projeto interdisciplinar em várias disciplinas, aí os professores podem estar começando a construir uma página na web, utilizando o Django, por exemplo, e todos estão colaborando com tudo, todo desenvolvimento, aí num desenvolvimento colaborativo, né, e isso já combina aí a formação de outras competências e outras habilidades que a BNCC já define, que é importante desenvolver, né, em conjunto. Tá, mas além disso, eu trouxe também alguns aplicativos desenvolvidos com Python que pode ser utilizado em sala de aula. Então, temos aí Brendel, né, que é um programa interessante para estudo de animações, imagens 3D, então pode ser utilizado aí para produzir também outras animações, e pode as pessoas utilizar também na não só na disciplina de artes, mas, por exemplo, na disciplina de história, geografia, língua portuguesa, enfim,
vai da criatividade do docente em utilizar essa ferramenta. Outra ferramenta que é open source, né, também é o QGIS. Aí, no caso da disciplina de geografia, né, pode ser utilizado o QGIS para estudar, né, um ambiente geográfico referenciado, criar mapas e orientar os estudantes a ter uma visão aí geográfica espacial melhor da cidade ou de alguma região, fazer estudos ecológicos utilizando imagens georreferenciadas. Então, o QGIS é uma ferramenta ótima para esses estudos. Aí, é uma ferramenta proprietária, mas ela é desenvolvida por Python, mas tem a oportunidade, né, para a EMOL, você pegar a licença para a educação, e aí o professor pega essa licença e pode estar utilizando o PyMol para poder estudar aí as moléculas, tanto nas disciplinas de biologia como de química orgânica principalmente, né, utiliza muito essa noção da dimensão, né, da tridimensional das moléculas, né, aí é um bom uso também dessa ferramenta. Tá, chegamos às considerações finais. Vimos que requer muita criatividade e inovação do professor. Então, precisa passar por esse gargalo que existe, né, de alfabetização e letramento tecnológico do docente, e ele poder avançar, né, no desenvolvimento de uma educação mais ousada e com uma inovação, né, em sala de aula, para poder, então, ter uma aprendizagem mais significativa e autêntica, né? Existirão desafios a serem superados, sempre haverá, né? Vai, a partir do momento que se desenvolve aí, começa a fazer, criar coisas, né? O aluno se sente protagonista ali do desenvolvimento, do conhecimento dele também, então ele vai ativar o domínio cognitivo superior dele. Além de tudo, pode potencializar novas tecnologias, considerando que pode-se estudar, né, por exemplo, o uso de trabalhar em ferramentas, em movimentos de projetos open source, né, aí se professores quiserem também trabalhar com esses projetos, inserir os alunos na participação e desenvolvimento dessas ferramentas open source, então, ajuda no movimento, e aí potencializa novas tecnologias, né, e também vai incentivar novos talentos, né, a surgir, porque se pensarmos hoje que a maioria do conhecimento de ensino de linguagem de programação estão nas universidades ou em cursos técnicos profissionalizantes, e a partir do momento que a linguagem de programação foi introduzida já lá na base, né, desde a educação infantil, o SCRAP, a gente pode estar aí superando tendo um avanço muito grande, né, superando uma deficiência que já existe no mercado de falta de profissionais com conhecimento nessa área. Então, é importante considerar que esse conhecimento pode ser trabalhado. E aí tem um pouco de referências, e eu fico agora abertas às perguntas do público. Estamos de volta. Oi, Pâmela, parabéns pela palestra. Temos umas perguntas do público, sim. Tentar fazer para você no nosso tempo final. O pessoal está dando vários feedbacks bem positivos. Depois você entra ali no Discord para ver as mensagens das pessoas. Até a Juliana comentou que a filha dela está no 2º ano e programa em Scratch, né? A Fabíola Ribeiro perguntou assim: muitos professores podem ser resistentes a essa inovação no ensino, né? Que você trouxe. Preferindo o ensino mais tradicional. Imagina aquela coisa ali do auditório, né? O quadro.
Como ir contra essa resistência? E aí eu vou complementar a pergunta da Fabíola, que eu acho também que os professores também eles não têm um acesso ao investimento neles de, sei lá, um curso de informática para aprender a mexer nos aplicativos, enfim, eu acho que tem isso aí também, né? Mas eu queria abrir para você comentar. Bom, eu considero que, assim, falta esses recursos, né, de investimento para a formação continuada dos professores, tanto que no programa Educação Conectada prevê a formação dos docentes. Eu acho que nós temos aí um gap estrutural já, considerando também essa falta de formação dos docentes nas tecnologias, que deveria já existir há muito tempo. Aí, com a pandemia, deu aquele boom e aquele susto, né, em todo mundo. Muitos professores tendo, assim, uma dificuldade imensa de fazer o ensino remoto. É um outro momento histórico que vivenciamos, e aí eles não usam a tecnologia como eu estou propondo aqui, que é de forma a fazer uma educação, uma alfabetização e um letramento tecnológico, não só digital, e, e considero que é um desafio, mas a sociedade muda e a gente vai evoluindo, e conforme vai evoluindo, vai vindo novas demandas também, requer também dos professores essas demandas, se atualizar com a sociedade, com as dinâmicas da sociedade, além das próprias definições normativas que eu trouxe, né, igual o Plano Nacional da Educação, já fala isso, né, de trazer a tecnologia para dentro da sala de aula como meta, então temos que atingir essas metas. É importante dizer também que o modo de pensar de educação, ele não é estático, ele vai mudando. Havia um tempo atrás que tinha o púlpito, onde os professores iam lá e ensinavam de forma oral, conceitual, aí houve o surgimento da tecnologia do quadro e do giz. Aí foi aquela revolução, porque ninguém queria mais ver um professor fora do púlpito, mas foi o que aconteceu num dado momento histórico, e aí os professores começaram a utilizar do quadro e do giz também para ensinar, e hoje é muito bem utilizado. E da mesma forma, vem as tecnologias digitais. O computador, muitos professores já utilizam o computador em sala de aula. E um exemplo que eu trouxe também de um professor que vem implementando a linguagem estrangeira, inglês, junto com Python, aí mostrando um pouco a lógica de programação com a lógica do raciocínio gramatical, né? Então, assim, são exemplos que tem professores criativos que querem transformar a educação. E se o objetivo é transformar para uma educação melhor, então cabe ao professor ter esse investimento também de trazer novas tecnologias para dentro da sala de aula. Não sei se eu respondi bem a pergunta. Está mudo? Tava mudo, com certeza. Eu tava, tipo, super falando aqui. Bom, respondeu sim, acho que preencheu até a pergunta do Torres também, que ele tinha feito uma pergunta mais ou menos nessa orientação de como fomentar a cultura digital nas escolas, né? Acho que vai mais ou menos no mesmo sentido. E eu acho que a gente pode fechar a última pergunta aqui rapidinho, Pamela, que a gente tem 2 minutos. Eu vou na ordem aqui do Giba. O inglês é uma barreira no aprendizado de programação, mesmo para adultos. Como ensinar uma linguagem como o Python para crianças, né? Fundamental, que se tratando de escola pública, mal são alfabetizados na língua materna, né? Ele fez esse comentário. Eu queria que você respondesse aí rapidinho, a gente já fecha a sua participação. Aí eu queria te pedir, Pamela, quando você puder entrar no chat ali, você responde também e troca ideia com o resto do pessoal que fez mais perguntas, né? Bom, obrigado por essa pergunta. É difícil. A educação infantil não é uma educação fácil também de lidar. Eu tenho, assim, experiência mais com o ensino médio e ensino profissionalizante, mas a educação infantil, eu acho que cabe mais desenvolver atividades lúdicas e promovendo conhecimento junto com uma programação em bloco, que é, no caso, do Scrap, que pode tentar elucidar um pouquinho ali, fazendo animações,
contextualizando de forma mais lúdica o processo de linguagem de programação. Acho que não vai chocar tanto o estudante na hora de absorver aquele conhecimento. Por mais difícil que seja, as crianças têm interesse em aprender coisas novas, elas são uma esponja de absorção de conhecimento constante. Tudo que você fala, ela está observando e aprendendo. E se você vem com um interesse de ensinar, eu acho que cabe aí também partir do docente essa iniciativa de ensinar com entusiasmo. A partir do entusiasmo pode desenvolver bem a tecnologia e ensinar bem para o estudante e cativar, né, ali na hora do processo de aprendizagem fica mais empolgante e até emocionante para poder aprender aquele conteúdo. E por mais que seja difícil, talvez, combinar uma língua estrangeira com a programação, é importante ter em mente que a gente tem condições para aprender. E dificuldade pode ser encontrada e o professor vai ter que saber lidar com essas situações, que é normal também, em qualquer disciplina tem as suas dificuldades, suas limitações, a necessidade de fazer uma nova modelo de aprendizagem ou novo forma de explicação para poder suprir a necessidade daquele estudante. Muito bom, Pamela. A gente vai fechar, então, a sua apresentação por aqui. Muito obrigado pela sua primeira palestra na Python Brasil. Espero que seja Obrigada. A primeira de muitas. Tá, e fechamos por aqui, pessoal. Em breve a gente já volta com a próxima palestra.